Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que chama, que escolhe os 12 apóstolos. Ontem nós ouvíamos o Evangelho em que nosso Senhor, Ele falava que nós deveríamos pedir a Deus que enviasse operários para a sua messe. Hoje nosso Senhor escolhe 12 operários para a sua messe. E é providencial que com esse Evangelho nós tenhamos a memória de São Bento para celebrar. Hoje, 11 de julho, é dia do pai do Ocidente, Pai Bento, São Bento. São Bento, quem foi São Bento? E qual foi o seu grande serviço para a igreja? Bento era um rapaz da nobreza, nascido no ano 480, nós estamos então aqui no século V, em que os cristãos não eram mais perseguidos. A perseguição já havia acabado, o cristianismo, só existia essa forma, o catolicismo, cristianismo, catolicismo, sinônimos até então. O cristianismo era a religião do Estado, do imperador, e todos eram, isto é, se o imperador era cristão, todos eram cristãos. Mas eles eram cristãos no nome, eles tinham recebido uma primeira evangelização, mas não eram ainda cristãos até a sua raiz. Isto é, o Ocidente ainda precisava se converter e muito, porque a evangelização tinha apenas começado. E São Bento, esse jovem nobre, tinha ido a Roma para estudar letras. Lá chegando, ele percebeu a frivolidade, a superficialidade do cristianismo. Aquele cristianismo não muito comprometido, aquele cristianismo em que as pessoas estão dispostas a renunciar o mínimo necessário, aquele cristianismo em que eu estou sempre na linha, isto é, o máximo necessário, ou melhor, o mínimo necessário que eu preciso fazer para não me afastar da fé, para não cair em pecado. Às vezes, sem que percebamos, nós caímos neste perigo, isto é, a nossa generosidade para com Deus, ela é limítrofe, ela é mínima. Isto é, eu quero fazer apenas o mínimo necessário, sem muito esforço, sem muita radicalidade. Tudo que cheire uma maior generosidade, já falamos que é exagero, que é extremismo. Pois bem, Bento então, em Roma, ele percebeu esse clima de superficialidade, e ele viu que ele não estava preparado para viver naquele ambiente sem se deixar contaminar, que ele com muita facilidade iria acabar seguindo aquele mesmo caminho, vivendo aquela mesma superficialidade. Então ele se sente no seu coração um chamado para uma vida mais reservada, para uma vida mais recolhida, para uma vida mais orante, para uma vida mais penitente, e ele se retira numa gruta, vai para uma região desértica, se retira numa gruta e ali vive por 3 anos, procurando se exercitar na oração e na penitência. Deus providencia que ele, de alguma maneira, caia nas graças de um outro jovem que também quer se entregar à vida de oração, mas não se sente chamado a uma vida semelhante à dele, daquela maneira. Então esse jovem também romano, que depois será seu discípulo, é que ele de vez em quando lhe leva algum pão
para que ele tenha um alimento mais substancioso na sua vida de penitência. Pois bem, então ele está ali, vivendo naquela vida para pedir a Deus a graça de nada preferir a Cristo. Isto é, de ter Jesus Cristo em primeiro lugar e não colocar nada no lugar de Cristo. Vocês percebem que mesmo que nós não nos refugiemos numa gruta, este chamado que Bento experimentava no seu coração é para todos nós. Isto é, a nossa vida, as nossas lutas, se nós olharmos direitinho a nossa vida espiritual, ela é sempre este dilema: como viver na minha vida esta frase, nada, absolutamente nada preferir a Cristo. E preferir a Cristo não significa, então eu não devo pecar, porque quando eu peco, eu prefiro outra coisa a Cristo. Não apenas. Mas nada preferir a Cristo significa o quê? Preferir a Cristo e a sua vontade em todas as coisas, inclusive naquilo que não é pecado, mas aquilo que Deus pede ao nosso coração. Bento vai viver numa gruta, numa vida de oração e de penitência durante 3 anos, penitência severa, durante 3 anos. Ora, não era pecado ali prescrito nos 10 mandamentos, se ele, com medo do rigor e daquela vida exigente, ele não fosse. Mas se aquela era a vontade de Deus, mesmo que não que aquilo, a renúncia, a desobediência daquele sentimento que ele percebia, daquela vontade que ele percebia no seu coração, mesmo que em si aquilo não constituísse um pecado mortal, isto é, você percebe que Deus pede a você que seja mais generoso em algo. Ninguém está dizendo que se você não for, você está caindo em pecado mortal, mas com certeza você não tem Cristo em primeiro lugar no seu coração. Então, o que Bento queria era fazer a vontade de Deus nas mínimas coisas, em todas as coisas, sejam naquelas mais simples como naquelas mais exigentes. Se nós estudarmos a vida dos santos, nós veremos que todos eles se caracterizaram por isso, de querer fazer a vontade de Deus em todas as coisas, e a santidade consiste exatamente nisso. Porque ninguém vai simplesmente se santificar por fazer a vontade de Deus em fugir do pecado e fazer a graça. Ninguém é santo simplesmente porque foge do pecado. A santidade consiste em algo mais, em amar. E é próprio do amor a generosidade. Se você quer saber se está amando a uma pessoa ou amando a Deus, perceba, olhe se a generosidade é uma característica presente. Isto é, quando eu amo uma pessoa, eu não faço apenas aquilo a que eu estou obrigado. Eu quero fazer muito mais. Quando eu amo a Deus, existe uma pacífica insatisfação. Uma pacífica insatisfação em querer fazer sempre mais por Deus. Como disse Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. Então isso é próprio da santidade. E Bento percebia isso no seu coração, se refugiou então naquela gruta e começou a se dedicar a uma vida de mais oração. E é claro, meus santos, não tenhamos dúvidas, todos nós, quando você se puser em oração, quando você se decidir a ter mais oração na sua vida, o inimigo também se decidirá em perturbar a sua alma, para que você não concretize esse objetivo. Porque quando você se põe em oração, o inimigo sabe que ele está perdendo a sua alma.
Pode ser que você não leve muito a sério a oração, mas o diabo leva. O diabo sabe que quando você começa a rezar, ele está começando a perder o domínio sobre você. Você está começando a se tornar um outro Cristo, um homem temível, no sentido espiritual da palavra. Pois bem, e São Bento então, São Gregório Magno, que escreve alguns relatos, São Gregório Magno Papa, que escreve alguns relatos a respeito da vida de São Bento, obtidos de pessoas que com ele conviveram, traz um relato sobre um episódio desse. Diz que São Bento estava lá na gruta, rezando, e começou a ter dificuldades na oração. Primeiro, ele usa aqui uma imagem, né? Mas com certeza pode ter sido aquilo, mas dá a entender que era um pensamento, inquietações que lhe perturbavam a alma, e diz São Bento que eram uma realidade tão presente e tão inquietante que era quase que palpável, e ele não conseguia se interiorizar, ele não conseguia fazer oração, estava ali tentando, e aquela inquietação na sua alma, aqueles pensamentos que iam e vinham, e ele não conseguia rezar. Em meio àquela agitação, ele diz que começou a vir um outro pensamento, um pensamento de cunho sensual. Ele tinha visto na sua vida, né, provavelmente quando jovem, talvez lá em Roma, em que o clima era frívolo e superficial, ele tinha visto uma mulher bonita, em quem ele não tinha fixado o olhar, mas ele tinha visto. Pois bem, na oração, diz que o diabo se apresenta a ele como aquela mulher sensual e que o convida ao pecado, isto é, que o convida a se satisfazer com aquela imagem, de se entregar aos desejos da carne na sua imaginação. Ele estava tentando rezar, veio primeiramente a inquietação, depois essa imagem sensual. Digo aqui com as palavras de São Gregório, descrevendo esse fato. Conhecera outrora certa mulher, que o espírito maligno lhe fazia, por essa ocasião, voltar os olhos do espírito. Imaginar aquela mulher, inflamado de tal modo o coração do servo de Deus, a lembrança de sua formosura, que seu peito mal podia conter as chamas do amor, e que quase pensava em abandonar o deserto, vencido pela paixão. Foi uma tentação tão forte que o fez quase que mesmo querer desistir daquela vida e se deixar levar pelos desejos daquela paixão, de buscar aquilo que satisfazia aquele desejo que começou a brotar do seu coração. Mas eis que de repente foi socorrido pela graça de Deus. Deus o socorreu, e o socorreu como? Diz, socorreu mostrando-lhe do lado uma touceira de espinhos e urtiga. Urtiga, outras pessoas conhecem com o nome de cansanção, é aquela folha grossa com alguns pelos que quando você toca com a sua pele, lhe causa uma grande irritação. Pois bem, mas eis que de repente viu ao lado de si crescerem densas moitas de urtigas e espinhos. Atirou-se nu a essas pontas e a essas chamas, onde se revolveu por tanto tempo, que ao sair estava ferido por todo o corpo. Assim, expulsou do corpo, pelas feridas da carne, a chaga do espírito. Convertera em dor a sensualidade, ardendo por fora em justa punição, apagou o que por dentro ilicitamente queimava. Venceu, pois, o pecado, porque transformou a natureza do incêndio.
tinha sido incendiado por fora, pelo desejo, incendiou seu corpo por aquela penitência, por aquela mortificação, por aquela flagelação. O que é que isso nos mostra, meus santos, na vida de São Bento? Que era um homem decidido por Cristo. Que era um homem que tinha se decidido por nosso Senhor e que estava disposto, socorrido pela graça de Deus, a fazer todo o sacrifício para nada preferir a Jesus Cristo. Estamos celebrando São Bento, estamos nos recordando a sua vida e celebrando a sua memória. Precisamos suplicar a nosso Senhor que nos conceda um espírito semelhante, que nós não compactuemos com aquelas realidades que começam a entrar no nosso coração e a querer tomar o lugar de Cristo na nossa vida, que pode ser uma preguiça, que pouco a pouco vai tomando conta do seu coração e você vai abandonando a oração, que pode ser pequenos atos de não generosidade, você que era mais disposto a vontade conhecida, vontade obedecida. Quando você percebia que aquilo era a vontade de Deus, você automaticamente se entregava de corpo e alma para fazer aquela realidade. E você percebe que isto começa a desaparecer do seu coração. Você sempre, quando pensa em fazer algo, você começa a querer ter cada vez mais provas e provas mais claras de que aquilo seja mesmo, de fato, vontade de Deus. Por exemplo, você percebe que Deus lhe fala ao coração e que lhe pede, quem sabe hoje você não poderia dedicar mais 5 minutinhos de oração na minha presença. Aí você diz, não, que história, isso aqui é coisa da minha cabeça. Ou você se lembra que você ultimamente tem tido companhias, ou que alguns dos seus amigos não têm sido verdadeiramente caminho de Deus para você. E você percebe, eu percebo que Deus ficaria feliz se eu abandonasse essas amizades, consequentemente abandonasse esses lugares que eu tenho frequentado, para maior segurança da minha alma, meu bem espiritual. Eu alegraria a Deus. Aí você diz, não, mas vai ser muito difícil, imagine. Não, e Deus não deve estar pedindo isso. Aí você começa a colocar coisas e a dar justificativas para você não fazer a vontade de Deus e de alguma maneira preferindo outras coisas a nosso Senhor. Peçamos, meus irmãos, durante toda a consagração da missa de hoje, quando você receber Jesus na Eucaristia, peça com as suas palavras, mesmo que o seu coração esteja meio inquieto, ou que você não perceba muita piedade, afeto nessas preces, mas peça, meu Deus, me ensina a nada preferir a Ti. Aqui, dá-me a graça de eu Te amar de tal maneira que eu seja generoso, que eu seja generosa em fazer a Tua vontade. Se houver generosidade, é porque há amor. Se houver generosidade, haverá decisão na luta contra o pecado. Haverá decisão em se entregar cada vez mais a Deus. Haverá crescimento na sua vida espiritual. Mas se sumir a generosidade, o amor, que pode ainda estar presente, ele vai pouco a pouco arrefecer, vai pouco a pouco esfriar. Se você quer uma pedra de toque, algo que mostre se o amor no seu coração, o amor a Deus, está crescendo ou diminuindo, veja, generosidade. A generosidade está presente ou você está ali na risca, fazendo tudo e apenas o que lhe é obrigatório, ou aquilo que um dia você disse que iria fazer, não mais. Veja este critério, uma palavrinha tão bonita, pequena, bonita, mas que dará um bom discernimento. Se a generosidade estiver presente, a penitência vai dar os seus frutos na sua alma,
a oração vai crescer na sua vida, você será uma pessoa apostólica, pouco a pouco você crescerá em virtude, porque há generosidade. Mas se não houver, se você procura viver o mínimo necessário para não desagradar a Deus, não tenha dúvida que pouco a pouco nosso Senhor perderá a ação que Ele tem, a liberdade que Ele tem, o senhorio que Ele tem no seu coração. Que São Bento interceda por nós e que nos conceda a graça de nada, nem ninguém preferir a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.